A depressão é uma doença mental com a incrível capacidade de debilitar as pessoas que sofrem dela. Alguns anos atrás ela foi chamada de mal do século e afeta inúmeras pessoas em todo o mundo. Em 2014, um dos atores mais geniais, Robin Williams, vítima da depressão, acabou se suicidando. Mas essa doença não é tão recente assim. Vários outros artistas e pensadores sofreram também desta doença. Agora conheça 9 gênios nas suas respectivas áreas que sofreram de doenças mentais e, em alguns casos, levou até a morte. Número 1. Francisco Goya. Aos 46 anos, Goya sofreu de uma doença que lhe causava tonturas, dores de cabeça, fraqueza nos braços e problemas na visão, e acabou deixando também ele surdo. E esses sintomas fizeram o pintor espanhol sofrer de depressão e ter algumas alucinações e delírios. E esses problemas refletiram muito na sua obra, que acabou ficando mais escura e sombria. Número 2. Beethoven. Um dos maiores compositores da história, Beethoven, sofria de depressão e transtornos bipolar. Ele é de um extremo energético criativo a uma melancolia profunda, com algumas tendências suicidas. Muitos dizem que essa situação piorou muito quando aos 26 anos ele ficou surdo. E ele acabou morrendo aos 57 anos de cirrose hepática por ter virado alcoólatra. Número 3. Machado de Assis. Um dos maiores escritores da língua portuguesa, Machado de Assis, era constantemente assolado pela tristeza e melancolia. E a depressão aumentou muito após a morte da sua esposa em 1904. E o tema da depressão é muito visível em suas obras. Número 4. Vincent van Gogh. Um dos maiores gênios do movimento pós-impressionista, Vincent van Gogh, teve uma vida miserável. A depressão, bipolaridade, epilepsia e as alucinações levaram o pintor a cometer suicídio 2 anos após ele ter cortado um pedaço da sua própria orelha. Alguns especialistas dizem que ele também sofria de um transtorno chamado xantopsia. Van Gogh também era viciado em absinto, a bebida mais famosa entre os boêmios franceses da época. Número 5. Edvard Munch. Um célebre pintor norueguês sofria de depressão e agorafobia, que é o medo de ficar em espaços abertos com muitas pessoas. Munch também teve um colapso nervoso e sofria de alucinações. Supostamente, esses delírios inspiraram o pintor a fazer a sua obra O Grito, de 1893. Número 6. Ernest Hemingway. Um dos maiores escritores norte-americanos do século passado, Hemingway teve uma vida bastante conturbada. Seu pai se suicidou quando ele tinha 29 anos, fazendo com que o tema suicídio ficasse bastante recorrente em suas obras. Sofrendo de depressão, perda de memória, diabetes e hipertensão, Hemingway se matou com a mesma pistola que seu pai, que sua mãe tinha lhe enviado pelo correio alguns meses antes. Número 7. Clarice Lispector. Ucraniana, mas naturalizada brasileira, Clarice é uma escritora renomada e adorada até hoje. Suas obras continham muitas tramas psicológicas em temas do cotidiano. Depois de sofrer algumas queimaduras nos braços e nas mãos por ter dormido com um cigarro aceso, Clarice desenvolveu a depressão. E um tempo depois ela também sofreu depressão pós-parto quando seu filho Pedro nasceu, e que viria a sofrer esquizofrenia. Número 8. John Forbes Nash. Um dos maiores matemáticos recentes, John Nash estudou a teoria dos jogos, a geometria diferencial e as equações diferenciais parciais. Sua vida serviu de inspiração para o premiado filme Uma Mente Brilhante. Nash sofria de esquizofrenia e depressão, além de possuir baixa autoestima. Passou anos em hospitais psiquiátricos até simplesmente abandonar o tratamento. John Nash faleceu aos 86 anos em um acidente de carro. Número 9. Sylvia Plath. Uma das maiores poetas norte-americanas do século passado, Sylvia Plath sofreu de depressão a sua vida toda. Em 1962, ela escreveu A Redoma de Vidro, que é um livro que detalha a sua luta contra a doença. No ano seguinte, aos 30 anos, ela cometeu suicídio porque não aguentava mais viver deprimida. Ela teve o cuidado de colocar os filhos pequenos dentro do quarto com a janela aberta, com a porta fechada, porque ela ia colocar a sua cabeça no forno e ligar o gás. Tragicamente, em 2009, seu filho também cometeu suicídio por não aguentar mais a depressão. Gente, a depressão é uma coisa séria e precisa de um tratamento adequado. Se você conhece alguém que sofre disso, tenta ser compreensivo e buscar a ajuda necessária. Nem sempre é fácil distinguir quando uma pessoa está passando apenas por uma fase complicada ou se ela está em depressão, por isso é bom sempre estar atento. É isso pelo vídeo de hoje, galera. Dá bastante like nesse vídeo, compartilha em todas as suas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, vê meu último vídeo e se inscreve no canal. Valeu, falou e é nóis!